Que nós recebemos, eu e a doutora Márcia aqui, o professor, o geólogo Abdel Rachi, ele que está aqui nos estúdios para conversar com a gente, é um homem que tem assim uma vasta experiência, especialista inclusive dessa área, e vai conversar conosco. E aí, professor, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui conosco para tentar entender se essa tragédia poderia ou não ser evitada. E aí eu quero começar dizendo o seguinte, a própria concessionária já admitiu que fazia um monitoramento já há algum tempo ali na região. O Nader ontem mostrou inclusive imagens e falou que já há algum tempo tinha ali uma barraquinha, uma tenda, né, em que ele percebia que havia ali uma preocupação com essa situação. Pergunta inevitável, e a primeira que eu lhe faço, professor Abdel. Seria possível ter evitado essa tragédia? Infelizmente sim, e com certeza, dava para evitar sim. Como poderia ter sido feito? São chamados de mapeamento de riscos geológicos, né? Então a área já tem histórico de problemas de desmoronamentos, movimentos de gravitação de massa, como geral. Nesse caso, que é a corrida de lama, já é corrida de massa. Então nós temos, podia ter sido feito o mapeamento de riscos geológicos na serra inteira e sabendo qual seria por prioridades, daremos um peso de potencial para saber qual que seria um planejamento direcionado para tentar evitar os grandes problemas, né? Nós temos aqui essa imagem do antes, o senhor pode até se aproximar, professor. Nós temos aqui a imagem do antes e o depois. Olhando assim, dá para ter uma noção de algum perigo, de algum risco, não? Sim, para especialista dá. Para especialista dá, porque Sim, a gente senhora. olha assim, tá tudo certo, tem árvore. O que eu ouvi falar, né, na escola e tal, que era importante manter a árvore e tal, para que não houvesse o deslizamento e tal, tudo mais. Olhando aqui, parece que está certo. O senhor vê problema? Sim. Qual? Se me permitir, já. Claro. Aqui a gente tem algumas falhas. Aqui existe uma concentração, aqui temos umas falhas. Se você consegue acompanhar essa movimentação aqui, isso aqui já estava em área de risco. E o que poderia ser feito aqui, professor? O maior problema que a gente tem aqui seria a concentração de água em espaço pequeno onde tem lama, que tem matéria fina. Então, o que seria? Se a água é deflagradora, poderia ter sido feito aqui, seria projetar alguns drenos horizontais para minimizar a concentração de água. Então, tirando a água, você não teria esse problema. Então, já deveria ter sido feito esses dutos, esses canais que deveriam, por onde deveriam escorrer essa água que vem lá de cima. Inclusive, mostra para mim aquela imagem que o Eric apontou, que o Eric trouxe para a gente, se tiver separado aí, por gentileza, para o professor, inclusive, ver a força que a água desce ali, a imagem que o Eric fez. E aí o professor pode analisar. Então, quer dizer, sem esses dutos, a situação... Seria mais... O risco seria minimizado, sabe, Jansson? Porque assim, eu estou falando com 26 anos de experiência nessa área de geologia aplicada à engenharia, né? Olha ali, professor, ele vai mostrar ali exatamente a força que desce a água ali, ó. Sim. É isso. É isso aí, que deveríamos ter mais canais desse aí? Isso, essa água que já está concentrada, né? Então, uma área concentrada em calhas, que seria o trabalho que está sendo feito, mas eu estou falando de que a água aqui está infiltrada, porque a água faz 3 movimentos, seria escoamento, infiltração e percolação. Então, nosso problema aqui seria os dois, escoamento da água superficial, ela não permitiu a infiltração, então o que nós tivemos a percolação, solo saturado, ele vai descendo como corrida de lama, que seria isso aqui. Então, professor, a gente pode dizer que ali já era uma região que já estava, entre aspas, doente, né? Já estava precisando de um tratamento, de um cuidado. Sim. E essa prevenção teria que ter sido feito quanto tempo antes, porque imagino que não seja uma coisa assim, de um dia para o outro, para que a gente pudesse ter evitado essa situação? Já temos um histórico nessa região, não é só aqui. Nós temos a serra, se você já te pegar, Jason e doutora, já te pegar os pontos vistos de cima, você vai ver que existe parece um canal, uma linha, que vai da onde nós estamos, essa situação aqui. Nós temos a 277, quando caiu aquele bloco de rocha, indo para Paranaguá. Sim. Se você seguir o mesmo caminho, você vai chegar lá na BR-116, onde temos a mesma linha. Então, a natureza, ela se comunica com o profissional, entre aspas, né? Sim. Então, ela dá os sinais. Ela dá os sinais. No momento que o homem, ele age... Atenção, professor, vou pedir a atenção do senhor, porque a Thaís, nesse momento, a imagem é ao vivo. Você como está agora. Atenção, imagem ao vivo, Thaís Travessoli. 376. Daqui do alto, a gente consegue ter uma noção da gravidade desse caso agora sim. Eu consigo ver daqui, tem ambulâncias do Corpo de Bombeiros, tem também vários caminhões e esses caminhões estão sendo usados para poder tirar a terra.
Também estamos com um limite de tempo aqui no alto, porque ele já nos avisou que nós não podemos ficar aqui por muito tempo por conta das condições. Deixa eu ver se a gente consegue se aproximar um pouco mais. Tem muita terra ainda na pista nos dois lados. Perceba que ainda tem um veículo ali na lateral, já na ribanceira. Realmente a imagem é muito forte, como já havia sido adiantada pelo Eric Mota, que caminhou até esse trecho aqui para contar para a gente como estava a condição do local. Tem várias viaturas também e, segundo já foi informado pelo governo do estado, o trabalho de busca continua, não foi interrompido. Reforço que eu estou sem comunicação com o pessoal na TV, mas a gente vai seguir aqui narrando. Aqui do outro lado, olha gente, a imagem realmente é impactante. No morro, a altura do deslizamento é muito grande. Não consigo precisar para vocês aqui o tamanho, né, de que altura que foi esse deslizamento, mas de fato foi algo de muita intensidade. Não consigo somar também daqui, contar o número de veículos, mas lembrando que o governo já passou para a gente a informação de pelo menos 10 carros de passeio e também existe a possibilidade de ter carretas debaixo desse monte de terra. São vários carros. Daqui desse lado que nós estamos, eu conto 1, 2, 3, 4, 5 caminhões, 6 caminhões. Aqueles caminhões de trás estão vazios, que daqui a pouco vão ficar cheios de terras. Ali na outra ponta, deixa eu ver se eu consigo ver. Tem caminhões que estão colocando terra. Deixa eu tentar ir mais para perto aqui para ver o que eu consigo contar para vocês. Lá no campo de baixo, me parece que é parte de um caminhão que está entre a rodovia e a lateral da pista. Eu consigo ver daqui também a quantidade de lama na parte de baixo. Deixa eu ver se eu consigo contar as máquinas. 1, 2, 3, que eu consigo ter visibilidade daqui. Também estou vendo aqui na parte de baixo, entre a área verde, que tem pontas de veículos ali, gente. Daqui eu também consigo ver que tem ponta de veículo. Agora o comandante está fazendo mais um retorno aqui, informando para a gente que nós não vamos poder ficar muito tempo, porque o tempo muda muito. Mas enquanto ele faz esse retorno, deixa a gente tentar se aproximar para ver. Sobrevoando o local da tragédia nesse momento, e eu estou aqui no estúdio com o geólogo, professor especialista Abdel Rashi, que está analisando toda essa situação. Essa tragédia poderia ter sido evitada? Ele já disse que poderia. E eu pergunto agora, hoje o Eric Mota, professor, disse que inclusive eles sentiram a estrada tremer. O senhor acha que há um risco maior ainda ali? Sim. Porque se você verificar, a gente tinha a cicatriz do evento que aconteceu agora nessa semana. Ele não está somente de um lado só, ele está do outro lado também do rio. Ou seja, a gente não sabe qual que é o movimento que a água fez para tentar chegar até fazer essas movimentações. Então a concentração, as tensões que a gente chama na área de engenharia, que estão atuando para fazer movimentação, elas podem estar atuando, criando uns drenos debaixo da estrada que podem levar a estrada a qualquer momento. Quer dizer que nós poderemos até ter uma cratera aí, professor? Infelizmente sim. Porque nós podemos ver que são várias cicatrizes que nós temos. Vem aqui, professor, por gentileza. Aqui, deixa eu aproveitar. Mostra aqui para nós, por gentileza, professor. Esse aqui, onde teve o evento, nós temos que ver, além do problema, vai uma coisa muito macro. Nós temos várias cicatrizes aqui e lá, e nós temos uma outra cicatriz desse lado. Ou seja, nós temos um problema de instabilidade e, na verdade, não está focado só nesse ponto que nós temos. Isso pode refletir aqui nas pistas? Pode refletir por baixo, porque essa concentração da água, a gente não sabe quanto que está de água percolando embaixo. Então, ela pode levar essa estrada inteira e movimenta, porque esse tipo de movimento, essa corrida de lama, ele tem uma tensão muito forte, porque se junta a força da água para sustentar e a lama também. Então cria uma força e leva o que tiver na frente dela. Thaís Travessoli, voltou, Thaís? Vamos lá. Vamos lá. Tá.
Então a Thaís Travessoli já volta. A gente está com imagem ao vivo, né? Estamos também com algumas imagens recuperadas, mas imagem ao vivo. Falta só o áudio da Thaís Travessoli, que está sobrevoando o local. Pergunta que eu faço agora. Então nós temos esse risco ainda e isso pode afetar o trabalho de buscas. Então, atenção, agora a Thaís ao vivo, vai. Mas quando eles conseguirem tirar, né, todo esse monte de terra, é um trabalho que vai levar muito tempo. E perceba que eles não param, continuam tirando terra. 2 máquinas operando nesse momento. Olha aquela imagem que eu falei para vocês. É a cabine, me parece que é uma cabine de um caminhão. Uma cabine de um caminhão que eu consigo ver. E o demais ali, depois da cabine, é só terra. Muita terra. Ou seja, é muita terra para essa quantidade de máquina. Mas também nós temos que lembrar que é difícil trazer as máquinas até aqui para fazer esse trabalho de retirada da terra. Enquanto a gente consegue fazer o retorno aqui, o comandante está tentando fazer o retorno, eu vou mais uma vez tentar fazer contato com a nossa equipe aí da emissora. Eu continuo narrando para vocês essa imagem, porque é a primeira vez que a nossa equipe de reportagem chega nesse ponto da tragédia. Continuo sem contato, mas vou seguir narrando aqui para vocês. A quantidade de lama, ela assusta muito. Tem algumas barracas assim, e a gente lembra que se tivesse o trabalho aéreo, com certeza ia ajudar muito. Mas o trabalho aéreo de socorro, ele não está podendo acontecer por conta das questões do tempo. Vou me aproximar mais um pouco. Enquanto o Luciano Chinasso mostra a imagem do alto para vocês, eu vou tentar me aproximar mais um pouco aqui com segurança para tentar entender essa imagem aqui do alto. Porque o que eu vejo é muito barro mesmo. Imagina que essa barreira toda deslizou. Então, a parte ali da BR, né, onde tem a parte do asfalto, perceba que a lama avançou por ali, invadiu parte da área vegetal também. E lá embaixo, com a água passando, nós conseguimos ter uma noção do quanto virou um lamaçal isso aqui. É muita lama. E o Eric já mostrou pra gente que essa lama é uma lama pesada, que gruda. Então, grudou no asfalto, de vegetação e gruda nesses veículos também. Imagina o trabalho que é feito pelas equipes de socorro para poder retirar essas vítimas, para poder retirar a quantidade de pessoas. A imagem realmente é assustadora. No canto eu tô vendo, me parece que é um carro azul também, mais um pedaço de um carro azul ali no canto esquerdo. Para quem está acompanhando a gente agora, então é a primeira vez que a nossa equipe de reportagem chega até esse ponto. Mais caminhão saindo carregado de terra. Outros 2 caminhões aqui na ponta. Olha a imagem do Luciano Chinasso, caminhão carregado de terra. É trabalho de formiguinha. É um trabalho, infelizmente, que precisa ser assim, aos poucos, porque não tem outra forma de fazer agora. Isso contando se o tempo colabora. Porque lembrando que as autoridades falaram do risco de deslizamento. Ele é real, por isso que quando o tempo fecha, todo mundo se preocupa. Pense que tem pessoas ali trabalhando, daqui do alto, parecem movimentação ali de pessoas de laranja e de vermelho, de verde. São as equipes de socorro trabalhando. Então é caminhão chegando, vazio, fazem fila lá, pelo menos 2 caminhões na fila. E outros caminhões saindo carregado. Aquele caminhão de caçamba verde está sendo carregado agora de terra. Os tratores, então, as máquinas vão tirando a terra para colocar. Mas é muita terra, gente, é muita terra. E daqui do alto eu posso falar para vocês que é realmente uma imagem forte, uma imagem triste, a tragédia que nós estamos mostrando. A quantidade de lama. Uma imagem assustadora, né? Uma imagem assustadora. A gente continua com a Thaís sobrevoando sobre o local e o relato dela, do que ela está vendo lá, a imagem ao vivo para você que acompanha o Balanço Geral. Aqui ao meu lado, o geólogo e professor Abdel Rashid, que está analisando as condições do solo. Dê o áudio da Thaís. Alguns estão virados, então, no meio da vegetação e da lama, e outros carros estão nas laterais, que são aqueles carros como aquele que o Thiago Silva mostrou para a gente agora há pouco. De novo, então, 1, 2, 3, pelo menos 4 veículos eu estou conseguindo ver daqui. Porque conforme a aeronave vai virando, eu consigo ter mais uma noção do panorama para ir narrando aqui para vocês. Mas a barreira é enorme, a imagem realmente é muito forte e triste. Tem outra máquina aqui na lateral
que está parada. Então é um revezamento de equipes para poder fazer a retirada de terra, para poder colocar terra nesses caminhões. E aí, a todo momento, vão chegando as informações se tem vítima ou não. Mas, infelizmente, esse aparelho, já pela manhã, então a informação é de que esse aparelho não localizou pessoas com vida. Porque conforme as horas vão passando, pense que são pessoas que estão em carros, em carretas, debaixo desse monte de terra. E eu fico imaginando aqui também, no momento em que o deslizamento aconteceu. Se chovia bastante. E o relato é forte de que não parava de descer água. Olha a quantidade de água, inclusive, que está. Porque tem uma cachoeira aqui no meio, né? Tem uma cachoeira na área de vegetação. Então a quantidade de água que descia no momento do deslizamento foi muito. Parecia uma chuva de lama. E de repente, do nada, não tinha o que fazer. Tinha um congestionamento nesse ponto. Do nada, eles tiveram que parar com os veículos, porque o caminho não seguia, a viagem não seguia. E por conta disso, o deslizamento aconteceu. Comandante, o senhor pode nos informar agora sobre as condições, porque começou a chover nesse momento. Nós estamos, então, saindo com a aeronave. Agora começou a chover forte aqui no ponto. Não conseguimos permanecer aqui. Foram alguns minutos que a nossa equipe ficou no ar. Tivemos que fechar a porta. Não foi possível. Continuamos por ali. Comandante, sim, conseguimos fechar a porta. E tivemos que sair dessa região, porque realmente o clima já fechou, o tempo já fechou. E é o que acontece com as equipes de socorro e as equipes policiais. Bom, a gente continua acompanhando, a Thaís está se deslocando, saindo, porque começa a chover. É aquilo que nós temos visto, professor Abdel Rashi. O que acontece? Chove, abre um pouquinho o tempo e daqui a pouco vem chuva novamente. Tanto que nós registramos, segundo o CIMEPAR, houve um registro aí de 900 milímetros a mais de chuva nesse mês de novembro. Isso pode ter também colaborado bastante com essa situação? Na verdade, a água ela é um deflagrador, né? Ela não é causadora do problema. O problema é a ação do homem. Então, assim, não é toda hora que chove vai acontecer problema. Se tiver uma prevenção, se tiver profissionais responsáveis pelas esse tipo de atuação, pode chover o que quiser. Não é a quantidade de água, de chuva, que causa problema. Então, isso que temos que estar bem claros para tentar entender isso, sabe, Jansen? Porque, pois não. O problema é que muitas vezes a gente fala, não, a causa da chuva. Não, não é a chuva. O problema somos nós, o ser humano. Quando atuamos, a prevenção. Professor, uma última pergunta. Quanto tempo o senhor acredita para que seja feito ali a restauração dessa área de mata, de estrada? Eu não sei como dizer. A primeira coisa que precisamos saber se tem ainda alguns pontos de risco. Porque sem saber disso, o que você vai fazer, a natureza vai tirar fora. Porque no momento que o homem ele age para criar um ângulo, para preparar o talude, ele tem que estar sabendo que ele mexeu na estabilidade natural, a natureza faz perfeitamente. Então, por isso que o especialista, um geólogo, por exemplo, nesses casos aqui, o geólogo ele vai entender a parte estrutural, textural do solo e os índices físicos dele. Ou seja, quando você tem uma ação da chuva, do vento, muitas vezes temos situações que o vento mexe nas árvores, que causam, deflagram o movimento gravitacional de massa, então nós precisamos ter esses profissionais atuando com responsabilidade. Ou seja, um profissional que vai dar uma informação, ele tem que ter uma ART, no qual amanhã vai ser responsabilizado pela informação que ele declarou lá. Porque agora vai falar, quem vai recuperar essas vidas? Ninguém. Professor Abdel, então mesmo havendo sexta, sábado, se tiver limpa já em condição a estrada, né, ou a semana que vem, segunda-feira, mesmo assim nós continuaremos tendo risco ali nesse ponto? Sim, veja, Jason, como eu te falo, essa área tem histórico de movimentos. Inclusive onde estão os caminhões, já tem um paredão com tirantes. Ou seja, já foi feito um trabalho de engenharia para estabilizar onde teve o evento. Já temos histórico nesses problemas. E vai acontecer, porque tem várias cicatrizes. E vai acontecer, infelizmente vai. Professor Abdel Rashi, geólogo, especialista em solo, em condições de solo, obrigado pela sua presença aqui, pelas suas explicações. Muito obrigado pelas suas orientações também aqui pra gente, aqui no Balanço Geral. Eu já vou dizer, é bem provável que a gente volte a convidá-lo mais vezes para estar conosco. Eu não gostaria que seja nesse mesmo cenário, sabe? Quem sabe seria uma coisa para prevenção, melhor. Eu estaria aqui à disposição. Mas, infelizmente, quando se chama, quando a sociedade exige informação técnica, estou à disposição, mas
uma Obrigado. situação, infelizmente, meio complicada. Exatamente, de uma tragédia. Obrigado, professor Abdel Rachi. Atenção, atenção, atenção. Vou pedir licença para o professor, doutor